Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, um pouco mais improvisado. Eu vou contar pra vocês como que foi a minha busca pelo meu primeiro emprego aqui na Itália. Então roda a vinheta, bora contar pra vocês como foi. Como vocês vêm acompanhando aqui no canal, a gente veio pra Itália para tirar a cidadania do Jorge. E depois disso, com a intenção de tirar um permesso para eu poder viver aqui também, trabalhar, enfim. Eu também tenho o direito da cidadania italiana, mas a princípio a gente decidiu tirar apenas a dele, por questão financeira mesmo. Então, o combinado era de quando o meu permesso ficasse pronto, ou já tivesse solicitado, enfim, eu poderia começar a procurar trabalho. E foi isso que aconteceu. Em janeiro, ali no final de janeiro, a gente conseguiu ir na questura solicitar esse permesso e sair de lá com um recibo que já me permitia trabalhar. Só faltava aí então eu fazer outros documentos como a tessera sanitária e a identidade italiana para poder assim procurar um emprego e fazer um contrato de trabalho, né? Então aconteceu tudo isso, eu já estava com todos os documentos necessários e a gente foi numa agência de emprego para fazer o meu perfil, né, para responder qual tipo de trabalho que eu tinha interesse, contar minhas experiências, enfim, criar o meu perfil lá nas agências de emprego, porque só para explicar um pouquinho como funcionam as agências de emprego aqui na Itália, elas praticamente ganham dinheiro se contratam pessoas, ou seja, ganham uma porcentagem do salário. Então, elas estão muito interessadas em realmente colocar as pessoas para trabalhar. É uma coisa muito boa, porque se você vai numa agência de emprego e existem vagas ali que são parecidas com as suas experiências, eles rapidamente conseguem fazer o contato com o empregador e rapidamente você faz entrevista, em questão de 10, 15 dias pode ser que já esteja empregado. Enfim, a gente foi na agência de emprego de uma cidade aqui vizinha da nossa. Aí chegando lá, eu falei um pouco da minha experiência, né, aqui no Brasil. Eu fiz a faculdade de engenharia de produção, trabalhei um pouco nessa área, trabalhei 3 anos nessa área e depois eu saí dessa área para abrir a minha confeitaria em casa e eu trabalhei com isso mais 3 anos. Então as minhas experiências eram essas, de trabalhar em fábrica, na questão de controle de produção e tal, PCP, e também depois confeitaria, que aqui na Itália se chama pasticceri. Enfim, chegando lá na agência de emprego, foi basicamente uma pequena entrevista que você faz ali com o funcionário, ele monta o seu perfil, e se ele já tem alguma vaga que se identifica ali com você, ele pode já propor ali na hora, ou então ligar depois. Mas no nosso caso, já havia uma vaga, que seria para trabalhar numa pasticceria. Então ali eles explicaram um pouco como funcionaria, as horas de trabalho, onde seria, perguntaram se eu teria interesse e se eles poderiam mandar meu currículo. Aí eu respondi que sim, que estava interessada, e ficou por isso. Aí a gente foi embora e no dia seguinte eu recebi uma ligação deles de novo, dizendo que surgiu uma outra vaga, uma outra possibilidade, que seria em uma gelateria, também na mesma cidade, e se eu tinha interesse, eles também entrariam em contato com o proprietário. Aí eu falei que sim, tenho interesse, explicaram um pouco como funcionaria ali, que seria um trabalho assim, mas na produção da gelateria. E enfim, desliguei o telefone e alguns minutos depois, assim 20, 30 minutos depois, já me retornaram dizendo que a proprietária disse para no dia seguinte eu já ir lá fazer uma entrevista para ver se a gente poderia fazer um período de teste, né? Então isso foi numa sexta-feira, e no sábado eu já fui lá fazer a entrevista. Foi tranquilo, tudo certo, cheguei na entrevista, ela me explicou um pouco como funcionava, só que assim, em italiano, claro, obviamente, né, em italiano. E assim, o meu nível de italiano, eu achei que ele já estava um pouco melhor, mas realmente falta um pouco a questão da conversação. Numa conversa eu entendo, podemos dizer assim, uns 60%. E ainda tem aquele 40%, assim, que fica um pouco confuso, porque algumas palavras no meio a gente não entende, e ali rapidamente na conversa você não consegue associar, enfim, né? Mas no geral, ali da conversa com a proprietária, eu tinha entendido basicamente que seria para trabalhar na produção ali do sorvete, alguma outra questão de atendimento ao cliente, mas que não seria o foco nisso, pelo menos foi o que eu tinha entendido. E aí aí terminou ali a entrevista, eu falei assim, a gente pode fazer um teste então. Aí assim, logo a proprietária deixou muito claro que
todos esses trâmites de quando faz o teste, de fazer contrato, era tudo com a agência de emprego mesmo, porque se eu fosse contratada, eu seria contratada pela agência de emprego. E aí sim, depois de um tempo trabalhando, eu poderia ser contratada direto pela gelateria, mas a princípio seria pela agência de emprego mesmo. Então ela falou assim, beleza, tudo certo, vou entrar em contato aqui com a agência de emprego e você vai receber alguma ligação deles se for para vir fazer o teste mesmo, né? E aí, isso era num sábado. Segunda-feira, logo cedinho, eu recebi a ligação da agência de emprego dizendo que ela queria fazer um teste e que se eu poderia passar ali na sede deles para fazer um contratinho ali de 3 dias de experiência nessa gelateria, que ia começar no outro dia, que isso era uma segunda-feira, eles estavam fechados e ia abrir no outro dia, que era na terça, né? Vou virar um pouco a câmera aqui para mostrar para vocês como que é a rua da minha casa. Tô fazendo uma caminhada aqui, né, para contar para vocês essa experiência de trabalho que eu tive. Mas a vista é muito linda, não tem como não filmar ela. Então, tudo certo. Isso era segunda-feira, tava tudo certinho, combinado, que no outro dia, das 3h30 às 8h30, era o primeiro dia de teste na sorveteria. Então, aí chegou terça-feira, obviamente eu tava um pouco nervosa, era a primeira vez que eu ia trabalhar na Itália, né, a primeira vez de todas. Então, tava um pouco nervosa, não sabia o que me aguardava, não sabia como seria. Imaginava, mas não sabia, né. Então, cheguei lá, cheguei na sorveteria, até cheguei um pouquinho antes, por causa dos horários de ônibus, enfim. Cheguei, era 3h15, se eu não me engano. Tranquilo, ela me chamou, me mostrou ali o local onde eu poderia deixar minhas coisas e colocar um avental e um bonezinho, assim, que seria o uniforme da sorveteria, né? Beleza, tudo certo. Aí, nisso, era 3h30 da tarde, não tinha muitos clientes ainda. Então, tinha um tempinho ali pra ela começar a me mostrar alguma coisa. E a primeira coisa que ela fez foi me mostrar e indicar onde ficavam os 35 sabores que a sorveteria tinha. Não sei se vocês conhecem sorveteria aqui na Itália, mas a maioria é daquela forma, tem um balcão e a pessoa chega, pede, você serve ela, você faz tanto o cone, que são as nossas casquinhas, como os potinhos, enfim. Tudo certo, aí ela me explicou os 35 sabores que tinham, 35 nomes em italiano, que eu conhecia ali uns 23 por aí. Os outros eu nunca tinha ouvido falar e tava escrito até atrás de mim os sabores, mas ali, para vocês terem uma ideia, ali no balcão, onde tinha os sabores ali que eu, por exemplo, iria pegar para servir o cliente, tinham vários potes assim, só que tapados com tampa e não tinha nenhum nome indicando assim que qual era qual. Enfim, provavelmente é assim em todas as sorveterias, todas as gelaterias italianas e não sei se no Brasil também. Mas eu fiquei de cara, eu já fiquei meio assim, eu vou ter que decorar tudo isso assim rápido em um dia, em 3 dias, enfim. E basicamente era isso, tinha que decorar aqui os 35 sabores onde estava cada um, pro cliente vir e você não ficar ali tipo, será que tá aqui? Será que tá aqui? Ficar abrindo todos? Não, tem que decorar. Beleza. E aí a segunda coisa ela foi me ensinar como que colocaria o sorvete na casquinha, porque não é fácil assim como a sorvete de bola do Brasil, que você faz a bola e coloca certinho. Não, o gelato italiano, ele é um pouquinho diferente. Você tem que eles falam lavorare, literalmente trabalhar ele ali com uma espátula antes de colocar na casquinha. Só que, enfim, ela me mostrou ali uma vez como se fazia. Eu não consegui, obviamente, porque nunca tinha feito isso na minha vida. E começou a chegar cliente, assim, não deu pra ela continuar muito a me mostrar, a me ensinar as coisas. Resumo da obra, em nenhum momento do dia eu recebi uma listagem ou então uma fala que fosse do que eu precisaria fazer, até porque tinha outra funcionária também. E, enfim, né, primeiro dia, eu nunca trabalhei com clientes na minha vida, inclusive eu acho que aconteceu um erro de comunicação no percurso, porque eu não falei que eu tinha experiência com clientes,
E de cara eu cheguei no emprego, ela me largou pra atender as pessoas ali sem eu nem saber onde ficava cada sabor, nem saber o nome. Porque são 35 nomes em italiano, que como eu falei, eu conheci alguns, mas não todos. E não é de um minuto para outro que você decora as coisas, enfim. Aí o cliente chega, pede, aí. Gente, um caos, pra falar bem a verdade. Foi um caos, como eu falei, eu acho que foi um erro de comunicação. Nunca falei que eu tinha experiência com cliente, muito menos nessa quantidade. É uma sorveteria que praticamente fica lotada o dia inteiro, pelo que eu percebi. E se cria filas, e aí você atende todo mundo, e logo já se cria outra fila. Isso que era uma terça-feira, no inverno da Itália, nem verão. Foi literalmente um caos, eu percebi que estava sendo um caos. Chegou certo momento da tarde ali que estava muito lotado, que eu percebi que a proprietária ela já não queria me ensinar mais porque eu não estava conseguindo. E obviamente eu não ia conseguir assim, na pressão, com as pessoas na minha frente, sendo que uma coisa que eu nunca fiz. Até eu conseguir, assim, servir os copinhos, né, os potinhos, que era simplesmente só colocar o sabor. Esses foram mais fáceis, mas assim, provavelmente não na agilidade, com a desenvoltura com o cliente que ela gostaria. Provavelmente ela precisava de uma pessoa com muita experiência nisso, principalmente falando italiano, uma pessoa que fosse já totalmente fluente, quase que um nativo. E foi um desencontro de informações e no outro dia de manhã já me ligaram dizendo que não era para eu ir os outros 2 dias que faltavam, sim, porque o contrato, como eu falei, era um contrato de 3 dias de teste, mas não durou 2. No primeiro dia, a proprietária já percebeu que eu não era o perfil que ela estava buscando e que, não sei, não tinha muita experiência com o público. Nem com a língua italiana, e na verdade o que ela alegou pro funcionário da agência, que foi o que ele me repassou, foi que eu ainda não estava no nível de italiano que ela precisava. E sim, realmente eu concordo. O que aconteceu foi uma troca de informações totalmente errada. Não sei se eles não me entenderam, que eu tinha uma confeitaria no Brasil, mas o meu foco era mais na produção. Obviamente eu atendia pessoas porque eu era sozinha, a confeitaria era minha, só que eu não tinha um local físico, eu não atendia as pessoas no balcão, eu atendia normalmente por telefone, nas redes sociais, enfim, era um tipo totalmente diferente de atendimento. E atendia também quando eu ia entregar a encomenda para a pessoa, enfim, um contato ali mínimo. Então, realmente, eu não seria adequada para esse serviço, ainda mais para ser o primeiro serviço na Itália. Realmente foi assim, não vou dizer uma roubada, porque realmente a agência ela quis me ajudar, me colocou no emprego assim muito rápido, questão de 3, 4 dias, já estava lá fazendo o teste. E de qualquer forma, a conclusão que eu tenho sobre essa experiência foi que é uma experiência válida em um dia numa sorveteria, para já ter uma ideia de como funciona e para também me mostrar que no momento não é esse tipo de serviço que eu tenho que buscar. Preciso ter um pouco mais de desenvoltura no italiano, responder mais automaticamente, porque hoje eu ainda preciso de um tempo assim para raciocinar as coisas. E também talvez essa parte de atendimento com o cliente eu precise ter mais experiência aqui na Itália e com alguém também que tenha tempo e paciência de ensinar, porque realmente ali nessa situação estava um pouco difícil, lotado, enfim, e não era o momento certo para treinar uma pessoa ali. O objetivo que eu tive em gravar esse vídeo foi deixar claro que assim, não deixe as coisas mal entendidas, seja uma entrevista de emprego, seja na entrevista com a agência de trabalho. Deixe bem claro que você tem experiência, que você está disposto para fazer, para tentar fazer, para assim eles te direcionarem para uma vaga que realmente tem a ver com o que você está buscando. E não assim que te joguem numa qualquer só porque tem a ver com comida, que no caso foi a relação que teve entre essa vaga e o que eu fazia no Brasil. Então, não deixar as coisas mal entendidas. Sempre, se você não entender algo que estão te explicando em italiano totalmente, eu recomendo pergunta 2, 3 vezes. Eu não sou esse tipo de pessoa, eu pergunto uma vez, por exemplo, a pessoa falou, eu não entendi. Aí eu falo, scusa, non ho capito, pode ripetere? Aí a pessoa explica mais uma vez. E se dessa vez eu não entendi 100%,
Eu não sei porque eu sou assim, mas eu não me sinto à vontade de perguntar mais uma vez, então eu deixo por isso. Só que depois dessa experiência eu percebi que não, eu preciso perguntar quantas vezes for necessário pra entender completamente. Enfim, essa foi a minha experiência no meu trabalho que durou um dia, durou 5 horas, né, que foi o turno ali que eu fiz. Mas que não deu certo, porque realmente eu não estava preparada para aquela vaga. O que não quer dizer que você, outra pessoa, pode chegar aqui na Itália e logo de cara dar certo numa sorveteria, numa pasticceria, enfim, em algo que seja de atendimento ao cliente. No meu caso, eu não tinha experiência com isso, nem em português. Então, você imagina em italiano, que é uma língua que eu posso dizer que hoje eu tô no A2, eu compreendo quase tudo, mas ali, quando envolve pressão e correria, já complica um pouco, né? Pior ainda quando você não consegue dizer eu não entendi porque o local tá tão cheio que não dá pra parar e te explicar. Então, realmente, não era a vaga que teria que dar certo pra mim nesse momento. Eu decidi que eu vou focar em outras oportunidades agora, como não atendimento ao cliente, obviamente, alguma outra questão como em fábrica ou trabalhar literalmente na cozinha, produção direto na produção, né, dos alimentos, que era mais do que eu fazia no Brasil. Ou então outras vagas relacionadas à minha faculdade de engenharia de produção. Mas em vagas que inicialmente assim não tenham atendimento ao cliente, porque realmente foi um choque. Eu saí meio que chocada, tinha momentos ali no meio do serviço que eu parava e observava assim, meu Deus, eu tô em outro planeta. Todo mundo falando ali rápido em italiano e eu entendia um pouco, não tudo, fazendo uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, tendo que lidar com caixa, atendimento, e pega troco e dá troco, e serve ali os clientes e repõe, enfim, uma loucura. Inclusive, eu gostei muito da função ali do trabalho, da sorveteria em si, parece uma sorveteria muito organizada. Inclusive, eu queria ter provado os sorvetes, mas me faltaria um tempo para me adaptar, para conhecer, para ter na minha cabeça quais são as minhas atividades, o que eu preciso fazer durante o dia, e não assim chegar e largar para atendimento, uma pessoa que nunca teve experiência. Mas enfim, como eu falei, um erro de comunicação acontece porque sem experiência, e como eu falei, sem uma pessoa que está disposta a te ensinar, não vai para frente, né? Mas de qualquer forma, serviu como uma experiência. Inclusive, eles vão me pagar esse dia de trabalho, pelo menos serviu de alguma coisa. Vou tirar muitas lições e aprendizados desse dia. Foi um dia, mas foi muito intenso. Então, tem muita coisa que eu posso aprender com isso. E daqui em diante, focar realmente quando tiver alguma oportunidade, alguma entrevista, vou falar claramente a minha situação atual, as experiências que eu tive, claramente, sem que possa haver algum erro de comunicação ali, né? E sobre a forma de arrumar emprego aqui na Itália, essa, pelas agências de emprego, realmente é uma forma muito boa, muito prática. Eles fazem tudo e você só faz o seu perfil ali e eles direcionam. Então, é uma alternativa que existe aqui na Itália que eu não tinha conhecimento no Brasil, na minha região não existia, não era dessa forma. E aqui já é diferente, meio que é centralizado nas agências, então é um ponto muito bom, porque elas realmente te auxiliam, como eu falei antes, elas recebem uma porcentagem se elas conseguem te contratar. Então, é o serviço delas colocar pessoas realmente para trabalhar. Esse foi o vídeo de hoje, deve ter ficado um pouco longo, né, pelo que eu tô imaginando aqui, mas eu queria realmente contar a minha experiência. Esse foi o meu primeiro emprego na Itália, que durou exatamente um dia. Mas bola pra frente, tudo certo, a gente tá aqui pra isso, pra ter experiências que nos fazem evoluir e sempre tirar algo de bom, né, disso. E se você tem algum comentário, alguma opinião, alguma experiência que você passou parecida com essa, deixa pra gente aqui pra gente conversar sobre, porque é um assunto que tem muitas variáveis, então é legal de conversar com quem já teve alguma experiência parecida aqui na Itália ou algum outro país da Europa. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aí, a gente tem muitos vídeos interessantes, a gente tá fazendo vídeo toda semana. Não esquece de deixar o like, seguir a gente nas outras redes. E até o próximo vídeo, te vediamo presto!